isso se existir o quê? Se existir a derivada. Ou seja, essa função que está aqui, não existe a derivada da derivada. Que é o que nós chamamos de derivada segunda. Aí a derivada segunda não é função, então tem a derivada da derivada segunda, que é o que nós chamamos de derivada terceira. Mas para fazer menção à derivada terceira, é preciso que exista o quê? A derivada segunda. Tá certo? Tá bom? Então, veja, vamos supor um exemplo bem simples. F de x igual, vou começar logo com isso, a 1 sobre x. É uma função definida para todo x diferente de zero. Essa função tem derivada, não tem? F' de x, quem é? É menos 1 sobre x2. Qualquer que seja o x diferente de zero. Depois eu dou a definição precisa da derivada de ordem superior. Mas aí eu tenho agora o quê? A derivada da derivada. Quem é a derivada da derivada? É quanto? É quanto? Em x. Quem é? É 2 sobre x3. É a derivada de menos 1 sobre x2. Qualquer que seja x diferente de zero. As notações aparecem para facilitar a escrita. Para não escrever derivada da derivada, você escreve como? Assim. É derivada segunda. As notações aparecem para facilitar a escrita. Não tem a derivada segunda? Então eu tenho o quê? A derivada da derivada segunda. Quem é a derivada da derivada segunda? Quem é? Quanto? Quanto? Menos 6 sobre x4. Qualquer que seja x, diferente de zero. Mas para não usar essa notação carregada, tem uma notação para a terceira derivada, que é a derivada da derivada segunda, que é o quê? F3' de x. Tá certo? Você tem a derivada que? Quarta, que é o quê? A derivada da derivada terceira. Quem é? Depois nós veremos aplicações para essa derivada. A derivada da derivada terceira é quanto? Quanto é? 24 sobre x5. Qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Que eu denoto assim. Aí não são 4 tracinhos, não. Pelo amor de Deus. Ou assim, mais fácil, ou então em algarismos romanos. Minúsculo. E V. Tá? É uma anotação para a derivada. A derivada quinta. Né? Sempre assim. Derivada quinta, quem é? É a derivada da derivada quarta, que é quanto? Menos 120 sobre 6. Qualquer que seja x diferente de zero. De fato, você consegue inferir quem é a enésima derivada. Aqui é a derivada até a ordem n. Quem é? E seria o quê? Olhe para cá que você consegue perceber. Se é ímpar é menos. Se é par é mais. Então basta colocar o menos 1 elevado a n. Quem é o denominador? N fatorial. O denominador não. O denominador está correto. Quem é o numerador? Você falou correto. Quem é o numerador? N fatorial. E quem é o denominador? X elevado a n mais 1. Qualquer que seja o x, diferente de zero. Tá? Vamos ver outro exemplo. Pegar, ó. Hã? Como? Já, já. Passa agora. Professor, Diga.
É de outro conteúdo aí. Se a gente fosse provar essa indução. Usa a definição. Suponha que vale para N, tá certo? Vale para N mais 1, mas você precisa ter a definição da N mais Nésima derivada para provar por indução, tá? Tá bom? Tá certo? Pega esse exemplo aqui, ó. F de x igual x à quarta menos 3x3 mais 4x2 menos x mais 1. Que é para todo x real, né? Para todo x real. Então, quem é a derivada primeiro, ó? Quem é? 4x3 menos 9x2 mais 8x menos 1, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada segunda? Quem é? É 12x2 menos 18x mais 8, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada terceira? Quem é? 24x menos 18, qualquer que seja o x real. Quem é a quarta derivada? Quem é? Eu prefiro essa notação. Quem é? 24, qualquer que seja o x real. Quem é a quinta derivada? Quem é? É 0. Isso acontece com os polinômios e só com os polinômios. Ou seja, a enésima derivada de x em x é 0, qualquer que seja o x real, qualquer que seja o n maior que ou igual a 5 nos naturais. A definição formal da enésima derivada usa a definição de derivada. Porque a definição formal, para fechar, para você conseguir trabalhar teoricamente, tá? Para trabalhar teoricamente, a definição é assim, ó. Dado uma função f, ó, a definição formal, tá bom? Dados uma função f, e n no conjunto dos naturais, tá? A enésima derivada de f é a função denotada por Fn e definida por. Repare que numa definição desse tipo eu não posso perder o conhecimento que eu já tenho, que é a definição de derivada primeira. Então é uma definição recursiva. Quem é a enésima derivada? É como fatorial. Quem é a enésima derivada de f? Que somatório, cara? Não é somatório aqui, não. É a f, tá confundindo as bolas. Se n é igual a 0. Ou seja, quem é a zeroésima derivada de uma função? Ela própria, tá? Para conseguir trabalhar, fechar a teoria bonitinho. E quem é, se o n é maior que ou igual a 1, se o n é maior que ou igual a 1, você precisa ter a n menos 1 ésima derivada, e a derivada da n menos 1 ésima derivada é a n-ésima derivada. Mas para isso fazer sentido, isso ocorre se o quê? Se o n é o quê? Maior que ou igual a 1. Mas para eu fazer essa conta, precisa existir a n menos 1 ésima derivada. A n menos 1 ésima derivada está definida. Precisa existir a n menos 1 ésima derivada para eu calcular. Por exemplo, tem um exemplo que não tem nem a derivada primeira, né?
E tem um exemplo que tem a derivada primeira e não tem a derivada segunda aqui. Eu dei um exemplo para você. Porque a derivada primeira, o domínio é unitário. Então a derivada primeira está definida. Tá certo? Mas não tem a derivada segunda. Se não tem a derivada segunda, como é que eu vou calcular a derivada terceira? A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. E não só isso. E esse conjunto aqui, o conjunto formado por cada x real, tá o quê? A n menos 1ª derivada é o quê? Diferenciável em x. Esse conjunto vai ser o quê? Diferente do vazio. Que coisa feia isso aqui. Diferente do vazio. Então, tem essas condições aí para você calcular a enésima derivada. É a derivada da Fn-1, mas tem que existir a Fn-1. E não só isso. Não é só existir a Fn-1. Esse conjunto aqui tem que ser diferente do vazio. Por quê? Porque quem é a Fn aplicada em x? Isso aqui é o quê? É o limite de quem? Tá certo? E dentro desse parênteses. E a Fn, a enésima derivada aplicada em x é o quê? É o limite com u tendendo a x de quem? Me diga. Fn menos 1 em u menos o quê? Fn menos 1 em x sobre o quê? Sobre o menos x. Tá? Isso, qualquer que seja x pertencente a quê? Ao domínio da Fn menos 1. Isso é certo? Quando o n é maior que ou igual. Tá certo? Porque se o n for zero, não tem isso aqui não. Porque a F0 é a própria F. Então veja bem, ó. Isso é definição recursiva e o princípio da indução dá tudo, ó. Tá? Quer dizer, princípio da indução, vírgula, né? Ó, quem é a F1? Quem é? A F0, quem é a F0? Quem é? Me acompanha. Quem é a F0? Quem é? É a F. É sempre a F. Quem é a F1? Quem é? É a derivada da F0, ou seja, a derivada da F. Quem é a F2? Quem quer? É a derivada da F1. Ou seja, é a derivada da derivada da F. E assim vai. Só mais uma. Quem é F3? Quem é? É a derivada da F2. Ou seja, é a derivada da derivada da derivada da F. E assim vai. Tá? Entendido? Então é bem possível. Agora, para eu ter isso aqui, é preciso que exista a F, claro. Para eu ter a segunda, é preciso que tenha a derivada da F. Pode ser que não tenha, mas se tiver, está aqui. Não só isso, precisa ter essa restrição aqui. Alguma coisa não está definida na matemática, pode ser que ela não existe. É. Tá certo? Então, e tem umas proposições. Agora preste bem atenção. Ó. Não existe fórmula de derivação para a enésima derivada. Tá? É um negócio. Eu dei uns exemplos que funcionam, mas olha um exemplo aqui, ó. Se você pegar essa função aqui, a raiz cúbica, tá aqui. x2 mais 3 mais raiz quadrada de x2 mais 1 sobre x4 mais 2. Por exemplo, aqui. Me dê a derivada quinta dessa função, direto, só olhando para cá.
Não, não pode. Para ter a derivada quinta, você precisa ter o quê? Precisa ter a derivada, para ter a derivada segunda, para depois ter a derivada terceira, porque a derivada terceira dá a derivada quarta, que vai dar a derivada quinta. Nem sempre você consegue uma fórmula bonitinha, como aqui, como anterior. O seno você consegue. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada segunda do seno? Menos o seno. Quem é a derivada terceira do seno? E quem é a derivada quarta do seno? É o seno. Aí volta a se repetir. Tá? Seno e cosseno você consegue, mas tangente, meu amigo, tangente não. É quociente, tá certo? De fato, tem umas fórmulas gerais que vale a pena mencionar aqui, sem demonstração, tá? Que é o seguinte, ó. Entendido aí? E outra coisa, uma coisa que você consegue provar, mas isso é teorema, tá? Isso é um teorema. Isso é um resultado. É um teorema que você consegue, prova também por indução. A enésima derivada, quem é a enésima derivada? Quem é? Por definição, é o quê? É a derivada da derivada n-1, não é? Só que você consegue provar que isso aqui é a n-1ª derivada da derivada. Isso aqui já é teorema. Essa segunda igualdade já é... E você prova por indução. Está feito nas notas bem simples. Ou seja, a derivada da n-1ª derivada é o quê? É a n-1ª derivada da derivada. Se você provar isso aqui, aí você consegue provar alguns resultados que são casos gerais, tá? Que é, começa aqui, ó. Vou só mencionar, porque tem uma fórmula aqui que você vai ver. É interessante. Tem para aquele formato da potência, né? Formato. Lembra, mas não é, você não está, né? Tá certo? Primeira proposição. E vocês vão achar uma coisa estranha aí, aqui nas hipóteses. É o seguinte, sejam I contido em R, um intervalo aberto, lambda, um número real, intervalo aberto, tá? E FG funções, vírgula, FG funções e N um número natural. Se antes, deixa eu colocar aqui uma definição. Colocar uma definição aqui, depois eu vou para lá. Olha aqui, ó, passa para cá. Viu? Definição. Sejam f uma função, sejam f uma função, p o número real e n o número natural. Nós dizemos que f é n vezes diferenciável em P, quando esse número P pertence ao domínio da enésima derivada. Só isso. Uma função é dita n vezes diferenciável em P quando tem todas as derivadas em P até a ordem n. Só isso. E daí, quando é que uma função é diferenciável num conjunto? Quando o conjunto está contido no domínio da enésima derivada. Quando é que uma função é dita... Desculpa, nós dizemos que uma função é n vezes diferenciável num conjunto
quando o conjunto está contido no domínio da enésima derivada.